nossa quarta aula de compostos organometálicos. A gente vai falar hoje sobre as ligações químicas envolvendo metal e compostos olefínicos. Tá? E esses compostos olefínicos, essa coordenação, né, de olefinas ao centro metálico se dá através dos dois átomos de carbono. Né? Então, de diferentes compostos aí, né? O esquema de ligação é, em essência, o mesmo que nos outros ligantes receptores π. Então, é basicamente o mesmo esquema do que outros ligantes receptores π. Assim, a ligação olefina centrometálico, né? Na ligação existe um componente dativo, uma ligação sigma, da ligação dupla ao metal, e um componente receptor π. Então, a retrodoação também do metal para o ligante olefínico, envolvendo receptores π antiligante do ligante. Tá? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre a ligação metal-olefina, né, de uma olefina propriamente dita, e outros compostos olefínicos como alila, butadieno e ciclopentadienila. Falando de ligação metal-olefina, né? Ligação do metal com uma olefina, certo? Então, por exemplo, o sal de Zeiss, que lá na primeira aula eu mostrei para vocês que foi o primeiro organometálico isolado na forma pura, em 1825. Então, um composto de platina com 3 cloretos e a olefina aqui, né, o etileno. Tá? Estão representadas as duas interações que envolvem a doação de elétrons dos orbitais π da olefina para os orbitais vazios do centro metálico. Então, aqui, né, eu tenho os orbitais π cheios, né, da olefina para o orbital D vazio do metal. Tá? E aqui em vermelho, a retrodoação, né, que acontece do orbital D preenchido do metal para o orbital π antiligante vazio da olefina. Tá? Então, essa retrodoação se dá lateralmente envolvendo os dois carbonos olefínicos. Então, doação sigma, orbital π ocupado da olefina, para o orbital D vazio do metal. E a retrodoação π, orbital D ocupado do metal, para o orbital π antiligante vazio da olefina. Então, mais uma vez, uma interação de uma base com um ácido de Lewis. Tá? Então, aqui, mais uma vez, a gente pode ver, né, o que está acontecendo, né, a doação sigma, tá, o orbital cheio da olefina, para o orbital D vazio do metal, fazendo a ligação, a doação sigma, e a retrodoação π, né, orbital cheio D do metal, para o orbital π antiligante da olefina, fazendo aí uma interação metal-olefina, uma interação π. A abordagem dos orbitais moleculares do fragmento metal com os dois carbonos consiste em uma combinação entre os orbitais do metal, uma combinação entre os orbitais do metal e do ligante com simetria adequada. Então, se a gente olhar aqui para os orbitais envolvidos, né? Então, no ligante, os orbitais aqui, né, preenchidos, e quais são os orbitais do metal que têm simetria apropriada para fazer uma ligação sigma com esses orbitais da olefina. Então, os orbitais π da olefina, da ligação dupla, né, interagem com simetria adequada com o orbital S do metal, orbital PZ do metal, né, fazendo uma ligação sigma, orbital DZ2 do metal, ou orbital
dx2 menos y2. Então, esses 4 orbitais do metal têm simetria apropriada para fazer uma ligação sigma com os orbitais π da olefina. E, para a retrodoação π, quais são que serão para os orbitais π antiligante da olefina? Então, aqui, a representação dos orbitais π antiligante da olefina. Tá? Quais são os orbitais do metal que têm simetria adequada para interagir e fazer uma ligação, né? Uma ligação π com os orbitais do metal, do ligante. Então, o orbital PY do metal e o orbital DYZ, tá? DYZ, que vão ter simetria apropriada. A inclusão de elétrons nos orbitais π antiligante do alceno, da olefina, resulta no decréscimo da ordem de ligação do alceno. Isso resulta no alongamento da ligação carbono-carbono, da ligação dupla. Tá? Então, aqui nessa tabela, a gente vê as distâncias de ligação carbono-carbono quando eu tenho ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Tá? Então, aqui na ligação dupla, eu tenho uma distância de ligação carbono-carbono, 1,34 angstroms. Certo? 1,34 angstroms. Este alongamento da ligação, como a gente vê aqui, ó, aqui a gente tem 1,37 angstroms e 1,47 angstroms. Esse alongamento depende do quê? Depende da natureza dos substituintes da ligação dupla. Então, se eu tiver algum substituinte na ligação dupla, ou da natureza do centro metálico. Então, em relação ao centro metálico, né? O seu estado de oxidação e dos outros ligantes que estão envolvidos, né, no metal. Em última análise, né, esses ligantes, em última análise, determinam a extensão da retrodoação. Tá? Então, a retrodoação está diretamente ligada à distância de ligação carbono-carbono na olefina. Ok? Então, notem aqui, quando eu tenho esses grupos aqui, 3 cloretos, eu tenho uma distância de ligação muito próxima da ligação de uma olefina livre, tá? Uma ligação dupla carbono-carbono. Quando eu tenho um cloreto substituído por uma amina, né, essa distância de ligação vai para 1,47 angstroms. O que está acontecendo? Qual é a diferença de eu trocar um cloreto por uma amina, fazendo com que aumente aí a distância de ligação? Eu estou indo lá para quase uma ligação simples, carbono-carbono. Tá? Então, eu estou saindo de uma ligação dupla para um pouco maior que uma ligação dupla, para um pouco menor que uma ligação simples. Tá? O que causa essa diferença de comprimento de ligação? Tá? Então, o causador dessa diferença do comprimento de ligação é justamente a retrodoação π, né, que é, repetindo, né, de um orbital d ocupado do metal para um orbital π antiligante vazio da olefina. Então, quanto maior a retrodoação π, maior será o alongamento da ligação carbono-carbono. Tá? E, consequentemente, a redução nos ângulos do carbono, né, de 120, que é o carbono sp2, a ângulos de 109,35, que são os ângulos do carbono sp3. Então, aqui a gente vê, quando eu tenho uma menor retrodoação, ok? E quando eu tenho uma maior retrodoação, formando aí praticamente um ciclo metalato, né? Um metalaciclo. Tá? Com os carbonos da olefina. Então, voltando ali naquele exemplo, né, por que com 3 cloretos eu tenho quase uma ligação dupla e
a simples troca de um cloreto por amina me faz com que eu tenha quase uma ligação simples. Justamente, a saída desse cloreto por uma amina melhora a retrodoação da platina para a olefina, porque os grupos cloretos são grupos retiradores de elétrons, então eles não deixam uma densidade eletrônica sobre o metal, né? Já a amina, né, é uma doadora de elétrons, então ela vai fazer com que a platina tenha densidade eletrônica para retrodoar também para a olefina, tá? Então, com isso eu tenho uma maior retrodoação e a formação desse metalaciclo, praticamente deixando essa ligação carbono-carbono simples. Então, agora aqui, né, voltando para outros exemplos, tá? Dois exemplos aqui, dois complexos. Aquele mesmo complexo lá, né, que tinha uma distância de ligação de 1,37 angstroms e um complexo de ródio, tá? Com CP e a olefina, tá? Então, se eu tenho uma ligação dupla carbono-carbono no etileno livre, eu tenho uma frequência de estiramento aí no infravermelho de 1623, tá? Quando a olefina está coordenada, essa frequência diminui, tá? Diminui, né, devido aí a um aumento da distância de ligação, né? Diminui o caráter de dupla ligação, tá? E aí baixa para 1516, neste complexo aqui. E para este complexo aqui, baixa mais ainda, para 1493, ou seja, o caráter de dupla ligação diminui mais ainda. Eu estou indo em direção à ligação simples. Então, esse complexo, eu só escrevi de duas formas diferentes, tá? Então, eta 5CP ou eta 5C5H5 é o mesmo complexo, só a fórmula aqui está escrito de duas formas diferentes. Então, qual é a razão que faz com que a frequência de estiramento aqui da ligação carbono-carbono dupla, né, da dupla carbono-carbono, diminua, né, de 1516 para 1493. Tá? Então, 1516 tem um caráter de dupla maior que 1493, que tem mais um caráter de simples. Então, por quê? Qual a razão? Tá? Então, eu tenho, neste complexo aqui, platina 2, 16 elétrons, e terceiro período, né, de transição. Tá? Terceiro período de transição. Com isso, né, o metal é maior, né, a sobreposição π, né, vai ficar menor, mais fraca vai ser a ligação metal-carbono. Então, a interação metal-carbono vai ser mais fraca, isso vai deixar a ligação carbono-carbono mais forte. Tá? Já no ródio, né, eu tenho ródio 1, nesse complexo de ródio, 18 elétrons, então eu tenho mais elétrons aí no complexo. O ródio é do segundo período de transição, tá? Então isso implica numa sobreposição maior, né, entre os orbitais do metal e dos ligantes. Com isso, maior sobreposição, mais forte vai ser a ligação metal-carbono. A interação metal-olefina vai ser mais forte, com isso a interação carbono-carbono fica mais fraca. Então, essa ligação dupla tende para um caráter de ligação simples, e aí diminui a frequência de estiramento. Certo? Tá? Então, aqui, um exemplo. Então, partindo aí daquela visão que a gente teve antes, né, que quando eu tenho uma menor retrodoação, eu tenho uma interação da dupla ligação, tá? A doação π aqui da dupla ligação, como se fosse um ligante L. Então, aqui eu tenho um extremo de coordenação, e aqui eu tenho um outro extremo de coordenação, com uma maior retrodoação, eu tenho como se fosse dois ligantes X. Tá?
ligação carbono-carbono aqui, formando esse metal aciclo aqui, tá? Então, olhando para esses dois complexos, tá? Qual desses complexos terá maior caráter de metalaciclopropano? Tá? Ou seja, qual deles eu tenho uma maior retrodoação? Tá? Olhando para esse e para esse. Neste complexo, eu tenho a platina coordenada a 3 cloretos e a olefina. Neste complexo, ao invés dos cloretos, eu tenho 2 trifenilfosfinas. Tá? Ao invés de 3 cloretos, 2 trifenilfosfinas. A gente viu que o volume das fosfinas são muito grandes, então eu não tenho como colocar 3 como os cloretos. Tá? A gente viu lá, né, no início da aula, que a intensidade da retrodoação vai depender de alguns fatores. Um deles é o estado de oxidação do metal, dos grupos substituintes da olefina e dos outros ligantes, dos outros ligantes que estão coordenados ao metal. Então, aqui é justamente isso, os outros ligantes que estão coordenados ao metal. Então, cloretos são grupos que retiram um elétron do metal, tá? Então, eles desfavorecem a retrodoação. E as fosfinas doam elétrons para o metal, também recebem, claro, pela retrodoação, mas elas doam elétrons para o metal. Então, ela favorece a retrodoação metal-olefina. Então, eu tenho essa situação aqui, maior retrodoação neste complexo. Então, este complexo terá um maior caráter de metalaciclopropano. E agora, esses outros dois aqui. Tá? O que aconteceu agora? Né? Eu tenho platina com os mesmos ligantes, o que muda são os grupos substituintes da olefina. Em vez de hidrogênios, neste complexo aqui, neste outro eu tenho cianetos. Tá? Então, o que acontece? A presença de ligantes eletroretiradores no ligante olefina conferirão um maior caráter metalaciclo para a ligação. Tá? Então, esses grupos aqui estão retirando elétrons dos carbonos, fazendo com que os carbonos busquem, né, o metal supra essa retirada de elétrons aqui dos grupos retiradores e fortalece a ligação metal-carbono, ok? Fortalecendo a ligação metal-carbono, diminui o caráter da ligação dupla carbono-carbono, forma aqui o metalaciclo. Passando para o segundo grupo de ligantes aí rapidinho, os metal-alila. Tá? Então a gente já viu, né, quando a gente falava ali sobre a contagem de elétrons, os tipos de ligantes, a gente viu este tipo de ligante aqui, que é o ligante alila. Né? O ligante alila, né, ele pode estar coordenado eta1, né? Então, quando o metal se liga diretamente a um carbono, né, com uma ligação sigma aqui, né, um ligante X. Tá? Ou eu tenho essa estrutura de ressonância aqui, né, quando ele está coordenado eta3. Tá? O eta3 ele se coordena pelo carbono, uma ligação sigma, e uma ligação pi, né, pela doação pi aqui desculpe, uma ligação sigma também, mas pela doação pi da olefina. Tá? Claro, essa dupla ela pode estar aqui, como pode estar aqui. Né? Então, eu tenho, na verdade, essa estrutura de ressonância no pi alila, e o metal estaria coordenado aqui, né, por uma dupla ligação e pelo outro carbono, certo? Então, eu tenho aqui o pi alila, tá? O nosso foco aqui é essa interação pi, né? Interação do orbital pi do pi alila, né, com o metal fazendo essa ligação aqui. Tá? Então, como é que se dá essa ligação metal-alila?
Esses ligantes alílicos formam uma classe de ligante extremamente ampla, né? E com elementos do bloco D, principalmente do grupo 10. Esse ânion alílico, né, que eu estava falando, tem orbitais moleculares de energia e simetria adequada para recobrimento com orbitais dos elementos do bloco D. Que orbitais são esses? Então, aqui a gente vê, né, os orbitais psi1, né? Os orbitais psi1 formam ligação sigma, tá? Por interação com os orbitais metálicos S, tá? PZ e DZ2. Então, lembrem lá dos orbitais S, PZ e DZ2 que eu mostrei lá quando da interação com a olefina, tá? Agora são só 3. O outro orbital D não vai ter simetria adequada, porque agora eu tenho 3, né? Eu tenho 3 grupos aqui, 3 carbonos, né? 3 orbitais nos 3 carbonos, né? Que vão interferir. Já o orbital psi2, né? Que é esse aqui, né? Esse orbital psi2 da olefina, ele tem simetria π, tá? Do ânion alílico. Ele doa o par de elétrons para qual orbital do metal? O PY, tá? O PY, então notem aqui o PY, ele teria uma simetria, né? Vou fazer um desenho rapidinho aqui. O PY ele está no plano da tela, né? No plano da tela. Seria mais ou menos isso aqui. No plano da tela. Então, ele interage aqui com esses dois com esse orbital psi2 aqui. Tá? Outro que interage bem com esses lobos aqui do orbital psi2 é o orbital DYZ. O DYZ, que também está no plano da tela, tá? No plano da tela. Os dois orbitais, o orbital DYZ, que tem lobos aí no eixo Z e no eixo Y, tá? Já a retrodoação, né? A retrodoação do metal para o grupo pi-alila, né? O grupo alílico, ela vai ocorrer a partir dos orbitais psi3, tá? E são os orbitais px ou dxz, né? Então agora, para visualizar bem, né, o eixo x é o eixo perpendicular à tela, né? Então o orbital px está nesse eixo aqui, tá? Então ele tem um lobo preenchido, né, para frente e o lobo vazio para trás. Então, no desenho, né? Então isso faz aí uma interação positiva, né? Outro que vai ter essa interação positiva é o orbital DXZ, que tem lobos também nesse plano perpendicular à tela, tá? Certo? E então ele vai ter uma interação. Esse orbital aqui está vazio no grupo alila e vai receber por retrodoação de orbitais D preenchido, mas quais orbitais preenchidos do metal? Quais que poderiam ser? O PX ou o DXZ, tá? Então aqui eu tenho os orbitais preenchidos do grupo alila, que vão fazer a doação sigma, e esse orbital vazio vai receber a retrodoação do metal. Só para apontar para vocês aqui, já que não está na tela e eu só falei, né, para vocês poderem anotar. Então, orbitais do metal, vou escrever aqui, tá? Metal. O S,
o PZ e o DZ2. Vão interagir com o psi1. Aqui, né, o do metal, o PY e o DXY. E aqui o PX não é XY, não é XZ. XZ, onde é que está? Não, é DYZ. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar aqui. DYZ. E aqui o PX e o DXZ. Então, orbitais do metal. Ok? Passando aí para o terceiro grupo olefínico, né, que a gente vai ver na aula de hoje. Metal, a ligação metal com butadieno. Tá? Então, eu estou dando o exemplo do butadieno, mas, na verdade, ele serve, né, como exemplo, né, para a interação de complexos que contenham dienos conjugados. Tá? Dienos conjugados. Então, um exemplo mais fácil da gente abordar é o butadieno. Tá? Um dieno conjugado, tá? Mais simples, que serve aí para a gente fazer uma abordagem, né? Como se eu tivesse duas olefinas. Tá? Duas olefinas é um dieno conjugado. Tá? Então, diolefinas ou poliolefinas conjugadas têm orbitais moleculares π com diferentes energias e simetrias. Então, diferentemente lá das olefinas simples, né? Aqui eu tenho diferentes simetrias, diferentes energias. Esses orbitais oferecem uma maior variedade de combinação com os orbitais atômicos do centro metálico. Então, tem mais variedade em relação à própria olefina simples, resultando, na maioria das vezes, em ligações metal-carbono mais estáveis que as existentes em compostos monolefínicos. Tá? Então, é uma variedade maior, uma interação, uma maior possibilidade de interação, e, com isso, uma estabilidade maior da ligação. Então, a interação do dieno, né, ela é descrita também como uma interação sigma. Sigma dos orbitais psi1, psi1 da olefina, do dieno, né, da poliolefina, com orbitais vazios do centro metálico. Tá? Então, quais são os orbitais vazios do centro metálico que esses orbitais psi1 aí vão fazer? Né? Quais orbitais vazios do metal terão simetria adequada aqui? Orbital S, tá? Orbital PZ e orbital DZ2. Tá? Então, orbitais que têm os lobos, né, no eixo Z, que é o eixo aqui vertical no plano da tela. Tá? O eixo vertical. Então, eles vão ter simetria apropriada aqui. Tá? Os orbitais psi2, tá, do dieno, eles vão interagir a partir de uma ligação aí, de uma interação π. Tá? De uma interação. Aqui é uma interação sigma, aqui uma interação π. Com quais esses elétrons, né? Com quais orbitais do metal esses elétrons vão se ligar, né?
PY e ou né, DYZ. Tá? Então, de novo, o eixo X, o eixo Y é esse eixo aqui vertical no plano da tela. Então, os lobos do orbital PY estão aqui nesse eixo e os lobos do orbital DYZ estão no plano da tela, tá? No plano da tela. Tá? Enxergam, conseguem imaginar o orbital DYZ, ó, DYZ. Então, se eu tenho aqui o eixo Z e o eixo Y, ele tem os lobos nesse plano aqui, tá? Então, eu vou tentar pintar de vermelho aqui. Tá? E esses aqui são azul. Me recuso a pintar de azul isso aqui, tá? Mas imagine os azuis aqui que vão interagir aqui com esses e esses vermelhos interagir com esse aqui, tá? Ok? E a retrodoação π, então aqui metal para o dieno, vão acontecer utilizando esses orbitais Ψ3. Né? A retrodoação dos elétrons presentes nos orbitais cheios, né, preenchidos do metal. Quais são? Px e Dxz. Tá? Dxz. Então, estão no plano perpendicular à tela, nesse plano aqui, se é que me enxergo. Tá? Perpendicular à tela. Esses outros, então aqui eu tenho uma retrodoação π. Os últimos orbitais aqui, os orbitais Ψ4, né, eles vão estarem aptos para fazer a ligação delta dos elétrons dos orbitais DXY do metal para o orbital π vazio. Então, aqui, orbital Ψ4 vazio. Tá? Então, eu posso ter uma retrodoação delta. Tá? Retrodoação delta do metal, os orbitais DXY para os orbitais Ψ4 vazios do dieno, tá? Da poliolefina. As duas interações π, né, isto é, o que está acontecendo aqui? Eu tenho essa interação π que doa elétrons do dieno para o metal e essa interação π que retira, né, que retrodoa. Né? Então, eu tenho aqui poderia dizer aí uma despopulação π, porque está saindo da olefina do dieno para o metal, e aqui uma população, né, está repovoando, né, colocando elétrons de novo. Então, essas duas interações π, a população do orbital Ψ3 e a despopulação do orbital Ψ2, né, ou seja, esses elétrons estão saindo aqui desse orbital e elétrons estão entrando nesse orbital aqui. Né? As duas interações π que acontecem resultam em um alongamento das ligações terminais carbono-carbono
e um encurtamento da ligação interna carbono-carbono. Isso que está representado aqui, ó. Então, eu tenho aqui, né, no dieno, né, as ligações externas, carbono-carbono aqui, 1,36 angstroms, e a ligação interna, 1,46 angstroms. Tá? Então, a interação aqui, né, a olefina está doando para o metal e o metal retrodoando. Tá? Quando eu estou coordenado com esse butadieno coordenado ao ferro, né, eu tenho aqui um alongamento dessa ligação, 1,46 angstroms, e um encurtamento dessa ligação. Claro, não é tão significativo esse encurtamento, mas ela está ficando mais curta, ok? Então, é o que a gente observa devido ao quê? Devido à doação π e à retrodoação π. A doação π do butadieno para o metal e a retrodoação π do metal para o butadieno. Tá? Então, isso se reflete numa mudança de ordem de ligação do 1,3-butadieno e a hibridização dos carbonos terminais que se situam aí entre sp2 e sp3. Tá? Então, são sp2 aqui, ok? E vão aumentando essa distância, vai diminuindo a ordem dessa ligação, os orbitais aqui deixam de ser sp2 e passam a ser sp3. Eu estou numa tendência aí, saindo do sp2 indo para o sp3. Não tô nos limites, tá? Estou no intermediário, tá? Então, falando um pouco da reatividade desses complexos, né, que contém essa interação metal com o dieno conjugado, né? Então, aqui eu tenho um níquel COD, né? É o ciclo octadieno, tá? Ciclo octadieno. Então, é um dieno cíclico que tem aí uma interação, né, com as duas olefinas, ciclo octadieno. Tá? Essa interação metal-ligante é relativamente fraca. Então, eles são sigma doadores fracos e pi aceptores fracos. Então, eles podem facilmente serem deslocados, né, por fosfinas, por exemplo, que são doadores sigma mais forte e aceptores pi mais fortes também. Então, eles formam ligações mais estáveis, né, ligações mais fortes. Então, as fosfinas deslocam facilmente esses ligantes que são que fazem ligações mais fracas. Mas, apesar disso, apesar de serem mais fracas, eles estabilizam bem os complexos.